Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, o seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Estamos muito felizes porque esse é o primeiro episódio de muitos de 2023. Eu sou Antônio Marcos Moreiras. E eu, Lucas Jorge da Silva. E no programa de hoje vamos entrevistar um dos pioneiros no desenvolvimento da internet no Brasil. Ele é referência no campo da internet e direitos humanos e atua na área desde o início dos anos 70. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se, compartilhe, procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa o Spotify, pode ativar um sininho para ser avisado de novos episódios. Antes da gente começar, eu quero dar alguns avisos. Estão abertas as inscrições para a nossa primeira turma de 2023 do curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP versão EAD. Essa turma, esse curso, vai acontecer de 30 de janeiro a 3 de fevereiro de 2023. E as inscrições seguem abertas até 15 de janeiro. Então é um curso feito online, mas que tem a mesma qualidade do curso presencial, tem laboratórios com roteadores MikroTik, tem configuração de BGP, configuração de boas práticas de segurança de roteamento da internet. É um curso muito interessante para você que é um provedor, já atua como um sistema autônomo, ou mesmo é de uma empresa, de uma instituição pública que quer atuar como um sistema autônomo, quer usar BGP na internet. Lembrando também, a gente tem as inscrições abertas para a primeira turma de 2023 do curso básico de IPv6, presencial, esse em São Paulo. Essa turma vai acontecer de 27 de fevereiro a 3 de março de 2023 e as inscrições vão até 5 de fevereiro de 2023. O nosso convidado de hoje é o Carlos Afonso, chamado de CA. Ele é diretor executivo do NUPEF. O CA é um participante muito ativo e muito importante para a internet no Brasil. Ele é um dos cofundadores do Comitê Gestor da Internet, o CGI-BR, e do capítulo brasileiro da Internet Society. Desde 2021, o CA passou a ser um dos integrantes do Hall da Fama da Internet. Então, toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Carlos Afonso, ou melhor, CA, né? Como é de costume aqui no Camada 8, a gente quer pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Quem é o CA? Ok, o CA, ou Carlos Afonso, que é um nome muito comum, há competidores, né, disputando esse nome, ou CA, e para os amigos mais íntimos, Camões. Eu sou um brasileiro, canadense, porque vivi 6 anos no Canadá, no exílio, obtendo a cidadania canadense. Sou um paulista do interior de Presidente Prudente, ex-estudante de engenharia aqui na USP, depois estudante de economia no Canadá e doutorado também no Canadá, mas não de engenharia. Casado com um filho que é hoje dirigente da Ação da Cidadania, fundada pelo Betinho há muito tempo, muito orgulhoso do trabalho dele, claro, né? E é isso, esse é o CA. Conta pra gente o que você faz no seu dia a dia profissional também, no seu trabalho. Olha, basicamente o NUPEF é um centro de pesquisa, de formação relacionado com as entidades civis e de incidência na busca da inclusão digital. Nós hoje fazemos redes comunitárias no Maranhão, no Espírito Santo, em alguns outros lugares, né, para comunidades quilombolas, indígenas. Já fizemos, acho que umas 20 redes comunitárias dessas. Também fazemos um trabalho de formação com essas redes, de informação também, que a gente trabalha com a montagem de pequenos servidores que são instalados nessas redes comunitárias com quantidade de material informativo e de conhecimento que pode ser usado localmente, mesmo que a rede não consiga ter conexão boa com a internet, o que é muito comum.
Então, esse é o tipo de trabalho que nós fazemos hoje. É bastante diversificado e pequeno. Nós somos uma instituição pequena que trabalha basicamente online, mas tem agitado bastante. Como o Moreiras falou na introdução, né, você participou aí da história da internet aqui no Brasil e ajudou a fundar várias organizações relacionadas ao tema. Participou e participa ainda, Lucas. Isso. Você é um cara muito ativo ainda. Como que foi o seu primeiro contato com a internet? Quando começou essa sua história com a internet? Isso é muito bom. Eu sempre fui meio hacker. Hacker no sentido genérico do termo, né? Quando eu tinha 13 anos, eu fiz um curso de radiotécnico por correspondência no Instituto Monitor. E muitos dos outros velhinhos conhecem o Instituto Monitor. Competia com o Instituto Universal Brasileiro, que acho que ainda existe. E aí comecei a montar rádios e consertar rádios da vizinhança, né? E acabei montando um transmissor de rádio. E a primeira rádio clandestina de Presidente Prudente. E eu me lembro que nossas transmissões chegavam até Álvares Machado, que é um município vizinho. Mas os municípios em São Paulo são todos muito próximos um do outro, então... Mas nós conseguimos audiência em Álvares Machado. Claro que acabou logo. Acabou logo. Mas aí, esse meu interesse por comunicação, muito no aspecto técnico também, vem desde a adolescência. E quando a gente acabou saindo do Brasil, né, depois de eu passar pela USP, aprender informática, né, na USP, cartões perfurados, aquelas coisas incríveis, né? Hoje um celular é milhões de vezes mais poderoso que aquele computador gigantesco do tamanho de uma sala que a gente usava com cartões perfurados no curso de engenharia. Mas ali eu tive o primeiro contato com a informática, né? Não com a comunicação. Mas ao chegar ao Canadá, depois de passar pelo Chile, exilado, né, da ditadura brasileira, eu tomei contato com a universidade e aprendi que você podia usar recursos de bibliotecas de várias universidades online, né? Podia pedir livros online, podia pedir papers online. Naquela época, década de 70, eu falei, essa coisa da informação via rede é uma coisa espetacular, que isso não vai ter parada. Mas nada disso existia como internet ainda, né? Criamos, inclusive, um instituto lá no Canadá, os exilados brasileiros, que acabou virando um instituto de pesquisa da própria universidade que a gente estava. Tomei o primeiro contato com o computador pessoal, o famoso Apple II, que eu me arrependo até hoje de não ter guardado esse Apple II. Vimos que esse computador podia ser usado para nos ajudar num projeto que a gente tinha quando a anistia no Brasil saísse, a gente poderia voltar ao Brasil, que foi o que aconteceu no final da década de 70, né? Poderia usar esse recurso que a gente aprendeu a usar aqui na universidade no Canadá, com computadores pessoais, para ajudar a disseminar a informação. O instituto que eu propus para o Betinho já estava exilado no México. Ele esteve no Canadá e foi para o México. Eu, do Canadá, propus para ele, olha, Betinho, parece que a gente vai voltar com essa história de anistia. Que tal a gente montar no Brasil um instituto que se dedique a democratizar a informação? E esse foi o o slogan, do IBASE, desde o começo, né? Democratizar a informação para democratizar a sociedade. E eu trouxe debaixo do braço um Apple II, que era o começo da nossa jornada de usar o computadorzinho para organizar dados. E eu lembro que o primeiro trabalho que nós fizemos foi um apoio a um sindicato da indústria naval, dos trabalhadores da indústria naval, em que nós colocamos os dados da folha de pagamento dos trabalhadores da indústria e as respectivas funções, etc., para fazer uma comparação com profissões que tinham uma exigência de especialidade, de expertise mais alta e que, no entanto, recebiam menos que outros que tinham menos expertise, menos qualificação. E a razão era que o estaleiro jogava com os tempos de serviço, demitia as pessoas, contratava de novo a salários menores, etc. Enfim, nós organizamos todos esses dados
para o sindicato. As entidades com as quais a gente tinha contato passaram a ver que aquela geringoncinha tinha importância. Aquilo devia ser uma coisa, uma preciosidade. Isso no começo da década de 80. Mas alguns anos depois, apareceram outras organizações com as quais a gente tinha contato internacional, em parte porque nós vínhamos do exílio, né, e tínhamos esses contatos, que começaram a se interessar pela mesma coisa. Qual a mesma coisa? Procurar se comunicar usando esses novos recursos, tanto de computação como de comunicação. Isso era 83, 84. E aí criou-se uma iniciativa chamada Interdoc. O Interdoc nasceu com o apoio de uma organização italiana, que tinha o nome de Interdoc, e aí a gente passou a chamar de Interdoc. Toda essa tentativa de fazer uma rede internacional usando os recursos de comunicação da época, que era o quê? Linha telefônica ou as redes de pacote das REMPACs da vida, que quase todos os países já tinham essa tal REMPAC. Começamos a nos comunicar com isso, usando BBS, o BBS é o Bulletin Board System, né? Um sistema de quadro de avisos eletrônico, usando um pequeno computador que você conectava através de um modem, hoje considerado primitivo, né? De 1.200 bits por segundo, já era muito, na linha telefônica, e conectava-se a outro BBS. Vamos dar uma pausa aqui, que você falou tanta coisa, vamos dar uma recapitulada aqui para o nosso ouvinte. Não, nós chegamos a 84. Então chegamos em 84 e chegamos na comunicação já, né? Não chegamos na internet ainda, por isso que eu quero fazer essa pausa. Vamos ver se eu entendi aqui. Então, você teve a sua formação inicial em engenharia, mas você acabou exilado lá no Canadá na época aí da ditadura. Lá no Canadá você foi para o lado da formação na economia, mas você teve o primeiro contato lá com computadores e com comunicação de computadores e se encantou com isso daí. Isso. E lá no Canadá mesmo você começou a trabalhar lá com o Apple II, que é um dos primeiros computadores pessoais aí que foram mais difundidos, que viraram populares. E quando você voltou para o Brasil, quando teve a anistia, você trouxe esse computador e você se combinou lá com o Betinho para fundar o iBase, que devia trabalhar com informática também e outras coisas para fazer a informação ser mais organizada e chegar a mais gente. Isso. E daí, dentro do iBase, você começou com essa iniciativa de comunicação aí, usando o REMPAC, usando o BBS, usando... E não chegamos na internet ainda, estamos em 84. Isso. Então vamos lá, eu só queria dar essa recapitulada, ver se eu entendi. Mas você direitinho. entendeu perfeitamente. Então vamos lá, continua aí. Como que a gente chegou na internet a partir disso tudo? Pois é, então aí essas organizações começaram a trabalhar em conjunto, trocar informações e aprender com isso, né? Quais eram as possibilidades de comunicação? Continuamos... Estamos falando de organizações sociais, ONGs, exatamente. Alguns acadêmicos envolvidos também, mas a maioria eram entidades civis ligadas à defesa de direitos, né? À questão ambiental, formação profissional, etc. E muitas em países com dificuldades políticas, como as Filipinas, né? Nicarágua, né? Que participavam disso. Então, quando você está falando dessa iniciativa de comunicação, ainda usando esses modems antigos, essas formas de telecomunicação mais tradicionais, onde não tinha internet, a gente não está falando só de comunicação entre organizações do Brasil, você está falando em comunicação internacional, troca de figurinhas de informações entre diferentes... Isso, exatamente. E aí a coisa foi avançando e nos Estados Unidos a internet começava a despontar. E muitas dessas organizações, dessa rede que a gente estava organizando, eram dos Estados Unidos. Principalmente um Instituto de Comunicações Globais, o IGC, que ficava em São Francisco, na Califórnia. E eles trabalhavam com a Universidade de Stanford, nessa área de comunicação. E foi lá que eles fizeram as primeiras conexões com a internet. E eles começaram a servir de ponte para a internet para todas essas organizações dessa rede que a gente já tinha montado, usando BBS e etc. E como é que a gente fazia isso? Eles tinham uma linha telefônica com um modem, que era uma coisa incrível para a época, e talvez fosse incrível até hoje.
E nós recebemos também, com a ajuda das Nações Unidas, inclusive um projeto que a gente fez com as Nações Unidas, esse mesmo equipamento no Brasil. Isso já era 89. E conseguimos fazer chamadas diárias em um protocolo que os entendidos aí vão entender, é o UCP, né? Protocolo de transferência de arquivos entre máquinas Unix, né? Nós transferíamos uma vez por dia um pacote de mensagens que vinham dos BBS que estavam conectados a nós, né? A esse projeto que a gente passou a chamar em 1989 de Alternex. Era um hubzinho que basicamente era um BBS que recebia mensagens de outros BBS no Brasil e nós juntávamos essas mensagens que eram para ser enviadas para o exterior e mandávamos para o IGC diariamente através dessa conexão UCP. E lá, sim, essas mensagens podiam ou não ir para hubs de internet ou pontos de internet. E, por enquanto, nós aqui no Brasil, internet para nós era uma novidade que a gente não conhecia direito e fomos usando assim. Aí chega a 1990 e o rumor que o Brasil ia sediar a Eco 92. E esse abre-se aí todo um universo de possibilidades, porque engenheiros que trabalhavam com a Eco 92 no aspecto da comunicação aceitaram a tarefa de ver como as pessoas poderiam participar melhor da Eco 92, sendo que ia ser a primeira conferência que ia tentar fazer um modelo multissetorial de participação. Participação das entidades civis, dos acadêmicos, etc., de todos os países. E as entidades civis, da maioria dos países, não têm grana para viajar ao Rio de Janeiro, que é onde ia ser a conferência. Então começaram, sabendo desse projeto Alternex nosso, do hubzinho que a gente tinha, eles começaram a nos contactar e dizer: por que vocês não fazem um projeto com a ONU para que nós daqui de Moçambique, de Angola, da África do Sul, possamos, de algum modo, participar da conferência, receber os documentos, enviar propostas, etc. Claro que sim, vamos contactar a ONU. E a ONU topou. A ONU passou a considerar que era importantíssimo que essa conferência tivesse conexões com a internet para poder fazer isso. E nós batalhamos, e aí entra um personagem que eu não posso esquecer nunca, né? Que é o Tadao Takahashi, né? Que faleceu recentemente. E o Tadao era aquele lutador que desde 1989 estava tentando criar uma rede nacional de pesquisa, né? Para começar a usar esses recursos de comunicação para a comunidade acadêmica. E a Rede Nacional de Pesquisa já tinha linhas experimentais, mas que não tinham nada a ver com a internet ainda. E foi aí que juntou a fome com a vontade de comer, porque o Tadao começou a batalhar junto às empresas estatais de telecomunicação brasileiras a possibilidade de trazer links de internet para o Brasil, e usando como motivação forte a Eco 92. E o Tadao batalhava do lado das teles e do governo brasileiro, tentando convencer os caras a, inclusive, aceitarem o famoso protocolo TCP/IP da internet, porque aqui no Brasil era só OSI e ISO e ninguém vai entrar com esses outros protocolos esquisitos, né? Aliás, fazendo uma parte aqui, o nosso podcast é camada 8, que usa aqui as 7 camadas do ISO-OSI, mas a gente usa TCP/IP, tá? Só para deixar bastante claro para o nosso ouvinte aqui, uma brincadeira, que é uma camada... Tá vendo? Mas pode continuar, por favor. Esse negócio pegou de um jeito que não tem mais jeito. Então, nós conseguimos incluir no acordo de sede entre o governo brasileiro, era o governo Collor, e a ONU, a introdução da internet nos espaços da conferência. A Embratel ia ter que aceitar conectar esses espaços usando o protocolo TCP/IP, né, com os Estados Unidos. E aí o Alternex foi considerado pela ONU como o hub de informação que ia operar tudo isso. E foi aprovado. O Alternex já era essa iniciativa que existia dentro do IBASE, Isso. Como se fosse um provedor de internet ou o embrião de um provedor de internet. Ele era, na verdade, um hub de BBS na época. Ah. E que acabou virando um provedor de internet. Então era aquele hub de BBS que se interligava com aquela instituição americana que ela tinha
a conexão com a internet. Exatamente. Quando você começou com esse projeto na iBase, logo mais se vislumbrou a possibilidade da Eco 92 ser realizada no Rio de Janeiro. E essa Eco 92 é um evento da ONU, só que ia ser um evento diferente. Era um evento multissetorial, multi-stakeholder, que não ia envolver só os representantes dos governos, mas ia ser aberto para a sociedade civil, para a academia e etc. E daí o pessoal vislumbrou nessa nascente internet aí uma possibilidade de aumentar a participação da sociedade civil e a ONU comprou a ideia. E aqui no Brasil também teve essa iniciativa do Tadal, junto com a rede acadêmica e com o governo, com as operadoras, para conseguir os links, para conseguir trazer os links aqui. Para a comunidade acadêmica, exatamente. E daí veio essa importância da Eco 92. Então a Eco 92 funciona como uma espécie de catalisador para trazer a internet aqui para o Brasil. E deixa eu te perguntar, Céa, hoje quando a gente pensa num evento aí, eu já penso assim, imagino os nossos ouvintes que têm mais cabelos e cabelos menos brancos. Uhum. Tipo assim, a gente pensa num evento, vamos fazer a transmissão de um evento pela internet. YouTube, né? Põe o evento lá no YouTube, põe um chat, põe isso, põe aquilo. Mas né, nessa época não tinha nada disso, obviamente. Não tinha transmissão de vídeo via internet, não tinha transmissão de áudio. Estamos falando lá de 1.200 bits por segundo nos modems. O que dava para fazer em termos de participação de verdade? Era compartilhamento de documentos, era e-mail, a participação não era online ali, não era na hora que estava acontecendo. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu fico nessa dúvida. Cara, como que foi essa... Quando você fala... tinha internet dentro da Eco 92. Não era o Wi-Fi lá que tinha para todo mundo acessar. O que era na prática? O que dava para fazer com a internet nessa época? Eu vou dizer para você que aquela época já começava a aparecer a ideia dos browsers, né? Dos navegadores. Mas era muito primário, era tudo em modo texto. Aquelas telinhas verdes de computador, não tinha gráficos, né? Tinha, na verdade, gráficos montados com letras e números, né? Era isso que era transmitido e recebido. Agora, eu queria falar um pouco mais sobre esses BBS no Brasil, porque com esse Alternex nós conseguimos cerca de mais de 50 BBS que usavam esse recurso de retransmitir mensagens através da gente. Esses 50 BBS aprenderam conosco o que era a internet quando a gente conectou o Alternex à internet depois da Eco 92, durante a Eco 92. E que era uma coisa que era para ser provisória e ficou permanente, porque a comunidade acadêmica não ia aceitar perder aqueles links. Então, o que aconteceu? Esse espaço do Alternex com os BBS virou um aprendizado para os futuros provedores brasileiros. O Mandic estava lá. O pessoal que depois veio fazer o UOL estava lá. E vários outros que vieram a ser provedores comerciais. Tinha BBS, o Mandic tinha BBS nasceram, dele. Nasceram como BBS aprendendo a internet lá conosco. Foi interessante, porque na verdade o Alternex virou uma incubadora de startups. Uma coisa que na época não se falava o que era isso. Não existia a expressão incubadora de startups, né? Mas foi o que nós fizemos. E eu me lembro que era também uma época de uma transição na internet americana, que a internet começava a deixar de ser um recurso de rede apoiado pelo governo americano, financiado pelo governo americano, ou seja, operado como um projeto de Estado, né, de entidade acadêmica, e passava a ser da iniciativa privada. E estavam nesse começo desse processo de transição já lá, né? Mas, enquanto isso, a comunidade acadêmica brasileira tinha muito medo de perder os links se alguém usasse esses links comercialmente, porque lá ainda estava essa transição para uso comercial. Não entenderam o nosso projeto com os BBS, principalmente a comunidade carioca lá de acadêmicos. E acharam que o que a gente estava fazendo era uma maneira de ganhar dinheiro com BBS. Na verdade, a gente pedia que os caras nos ajudassem a pagar os links, porque uma chamada de UCP com os Estados Unidos custava uma nota preta, né? E depois, com a internet, nós também tínhamos que pagar o link da internet, que era caro. É caro até hoje, só que hoje são megabits, etc. Naquela época era kilobits, né? Eu me lembro do pessoal da FAPERJ, que é a FAPESP
carioca, né? O fluminense, se reunir comigo e dizer, mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem fazer. A entidade americana vai cortar o nosso link. Eu falei, não vai cortar, porque o que nós estamos fazendo é um processo de aprendizado do que é a rede, do que é a internet, de como funciona. Mas eles pagam. Não, eles não pagam nada. Eles pagam, eles dão uma ajuda voluntária para nós podermos pagar os links. Só isso. Conseguimos, depois de uma luta, manter o link com o Alternex, porque teve um momento que a comunidade acadêmica no Rio, lá o pessoal da UFRJ, da FAPERJ, decidiram desconectar o Alternex. Não pode, acabou. E o Tadal entrou. O Tadal disse, não, então se eles forem desconectar porque eles não entenderam o que é o projeto e não vão entender, nós vamos rerotear vocês aqui por São Paulo, pela FAPESP. E aí nós fizemos isso, reroteamos. O fluxo de dados do Alternex passou a sair por São Paulo e não mais pelo link do Rio. E os caras não tinham percebido isso. Quando perceberam, veio uma carta do secretário de Ciência e Tecnologia do Rio para o Betinho, o dirigente máximo do IBASE, dizendo que nós não entendemos nada, que não era para cortar, que não era isso, e que vamos reconversar, etc. Mas aí já esquecemos e continuamos por São Paulo na época, né? O resultado foi esse, que todos esses BBS que aprenderam conosco, etc. E então, eu acho que isso que você captou aí muito bem é importante, que foi uma maneira da gente atravessar o Rubicão, de dizer, olha, a internet não é nada de ilegal, nada de que vá prejudicar as comunicações do país, pelo contrário, é algo que roda em cima das telecomunicações e que é como o fax que roda em cima da telefonia, né? Então, não há por que ter medo que isso vai destruir qualquer coisa. Pelo contrário, vai possibilitar que as comunidades acadêmicas se comuniquem, que as pessoas se comuniquem de maneira muito melhor. E assim foi. E os links ficaram permanentes, a internet começou a desenvolver no Brasil, entrou a Embratel querendo ser provedora. Não sei se vocês lembram que a Embratel queria fazer uma fila, como se fazia antigamente fila para você conseguir uma linha telefônica. Uhum. A ideia era fazer uma fila para conseguir a licença para poder usar a internet através da Embratel. E isso nós conseguimos também, Tadal, nossa turma, desmontar. Eles iam ser monopolistas, né? Exatamente. Era para ser a Embratel, era para ser, vamos dizer assim, a dona da internet brasileira. A dona da internet brasileira. Então, época. Isso não entenderam nada de novo, né? É uma coisa impressionante. Mas isso também acabou. Foi, em grande parte, graças a um ministro das comunicações chamado Sérgio Mota, com o qual o Tadal e eu tivemos reuniões aqui lá no Rio, reuniões incríveis, para conversar sobre o que devia ser isso. E daí nasceu a ideia do Comitê Gestor da Internet, né, no final de 94. E das pessoas fundamentais para isso foi um engenheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia da época, que era o Ivan de Moura Campos. Foi um defensor entusiasta da ideia de criar um sistema de gestão da internet separado das telecomunicações. E daí nasceu a ideia de ter uma norma que definisse que internet é como o fax no telefone. Você não regula se o fax é colorido ou branco e preto, ou quem está transmitindo, por quê, etc. Fax é o fax, é como se fosse uma fala, você não regula aquilo. O que um eventual regulador faria seria regular o link, a transmissão em si. A Anatel ainda não existia, hein? Quando foi criado o Comitê Gestor da Internet, em 1995, com essa ideia da norma 4 junto, de separar totalmente a internet como um serviço de valor adicionado sobre as telecomunicações, ainda estava se discutindo a privatização das telecomunicações e a formação de uma entidade reguladora das telecomunicações, que viria a ser a Anatel. E aí chegamos na internet. Até que enfim, né? Chegamos na internet. Eu queria destacar aqui a importância dessa entrevista e a tua importância também para o pessoal, para os nossos ouvintes. Tem bastante gente que escuta esse podcast que é dono de provedor de internet ou trabalha em provedor de internet. É legal que o nosso ouvinte perceba que esse modelo que a gente tem aberto de internet hoje, com milhares de provedores atuando no Brasil,
que possibilitou, né, muitos dos nossos ouvintes terem seus próprios negócios, ou os que trabalham nos provedores, que os negócios ali onde eles trabalham existam. Esse modelo foi costurado por você e por tantas outras pessoas aí que você citou na comunidade acadêmica, no terceiro setor, também E gente também no setor empresarial, claro. Também gente interessada já em transformar isso em um negócio, isso lá atrás, numa época onde não existia a Anatel, não existia a Norma 4, não existia a CGI-BR, tudo isso foi sendo construído aos poucos com essa ideia, né? E lutando contra algumas ideias diferentes aí, que iam no sentido de ser um monopólio estatal, que iam em outros sentidos aí, que talvez não trouxessem esse resultado que hoje a gente acha muito bom. A gente acha o ecossistema da internet aqui no Brasil bastante legal, positivo, favorável aos negócios, favorável à sociedade. Essa aqui é a importância do CA, gente. Essa aqui é uma das razões para a gente começar a entender por que ele está no hall da fama da internet. E aí, Lucas, quer fazer a pergunta? Complementando aí o que o Moreiras falou, realmente é uma história muito complexa, né? Tem vários meandros aí que a gente não sabe, né? Os bastidores a gente não consegue ver. Você não imagina. E como o Moreiras comentou, né? A gente tem lá no Hall da Fama da Internet 5 brasileiros, né? E o senhor foi adicionado lá em 2021. Nós já entrevistamos aqui 2 desses brasileiros que fazem parte do Hall da Fama, que é o nosso presidente Udemy e a Liane Tarouco. Ótimo. E queremos saber, né, o que significou para o senhor receber essa condecoração lá no Hall da Fama. Bom, isso é uma honraria que eu sempre me pergunto se realmente deveria ser eu ou outros, porque o Tadal também recebeu. Uma pena que ele já se foi. Mas, não deu para entrevistar o Tadal. Não deu para entrevistar. Felizmente. São pessoas que... Ivan de Moura Campos, há uma lista grande de pessoas que poderiam estar no meu lugar. É o que eu digo desde o começo. Como vocês devem ter percebido, isso foi um trabalho coletivo. Ninguém fez isso sozinho. Tudo isso que foi feito, esse esforço de trazer, por exemplo, a internet durante a conferência da ONU, ou o esforço de interconectar os BBS, isso tem um monte de gente que ajudou, que participou, que liderou, etc. No processo, acaba aparecendo um ou outro até por representação institucional. Então, aparece eu, porque eu era o diretor do IBASE, que é responsável por isso, mas tem uma quantidade de gente importantíssima fazendo isso com a gente. Então, isso é que eu acho relevante. Por exemplo, existe um engenheiro que estudou na Inglaterra, inclusive, o Márcio Lima. Ele conseguiu fazer o primeiro BBS no Brasil, que foi o Alternex, que funcionava via REMPAC diretamente. Ele pegou uma placa X25, para os entendidos, espetou no nosso computadorzinho IBM, que era o hub do Alternex, pegou um software de BBS, fez engenharia reversa desse software, adaptou toda a camada de comunicação desse software para a REMPAC, para o X25. E nós passamos a ter um serviço de informação via REMPAC que era proibido na época. Por quê? Porque a REMPAC, quem provia a informação, os serviços de informação, era a Embratel. Todos os outros eram usuários. Então, nós pegamos o nosso link de usuário e transformamos o nosso BBS num hub que podia ser consultado via REMPAC. Ou seja, passamos a, de certo modo, competir com a Embratel. Né? Então, o Márcio era um cara que devia estar nesse hall da fama, porque ele ele quebrou barreiras, entendeu? E como ele, eu posso citar dezenas de outros que foram muito importantes, né? E têm sido muito importantes. O problema é que o hall da fama eles querem fazer 3 ou 4 cada ano, e aí não cabe todo mundo, né? Não tem vaga lá para todo mundo. Não tem vaga assim, né? Mas eu acho que não estou desmerecendo, de jeito nenhum. Mas eu acho que fica isso, que lembrar que a gente está lá, nesse tal Hall da Fama, como representação de um coletivo, que todos ajudaram e todos trabalharam, e muitos lideraram o que a gente conseguiu. A gente sabe do teu
envolvimento pessoal, do teu mérito pessoal nisso daí, mas é muito bonito também ver você dar o crédito para tanta gente mais que colaborou. Nossa, mas muitos. A gente até está um pouquinho apertado com o tempo aqui na nossa entrevista e a gente quer falar um pouquinho do teu trabalho atual, Céu. Você como diretor executivo lá do NUPEF, você já comentou brevemente que vocês estão trabalhando com redes comunitárias. Então eu queria te pedir para falar um pouco mais disso daí, né? O que é essa rede comunitária, essa tal rede comunitária? Qual que é a importância de uma rede comunitária? Você já falou que vocês estão trabalhando lá no Maranhão, mas o que você pode acrescentar mais sobre esse trabalho atual do NUPEF nas redes comunitárias? O que você está se dedicando a isso daí? Olha, eu vou pedir permissão, aproveitando que eu não sei quando isso vai ao ar, mas vai logo, né? Vai nesse período. Acho que no próximo mês. Próximo mês. É isso aí, Okay, no próximo tá bom. mês. Ainda dá. Estamos numa transição, como vocês sabem, né? Existem várias propostas aparecendo sobre como agilizar, acelerar ou aprofundar a chamada inclusão digital no Brasil. Nós, do NUPEF, como várias outras organizações, de novo, isso não é só o NUPEF que faz, né? Estamos trabalhando em uma parte dessa tentativa de inclusão digital, tentando conectar comunidades remotas, que não têm possibilidade nenhuma de ter outra conexão, inclusive por telefone, porque a rede celular não chega. Então, tem muitas dessas comunidades indígenas, quilombolas, de extrativistas, né, na Amazônia, no Maranhão, no Pará, etc. E também aqui no Sudeste, né, nós temos projetos no Espírito Santo, né, que não tem acesso, já tem o celular na esperança de um dia ter sinal de celular, mas não tem. E enquanto isso, há um processo de penetração e de generalização do uso da internet que as coisas passam a ser cada vez mais essenciais para essas pessoas, o acesso à internet, né? Muitas das municipalidades, inclusive dessas regiões, estão adotando serviços de e-governo. Se você não tiver um acesso via internet para esses serviços, você não consegue usar esses serviços, mesmo uma pequena municipalidade. Até porque esses municípios compram pacotes de software já prontos para administrar impostos, administrar isso e aquilo, e contando que os munícipes vão ter acesso a isso, né? E não tem. Então, aparece a ideia de fazer essas redes aproveitando conexões de satélite, na maioria dos casos, para pelo menos mitigar um pouco o problema. Não é para ser a solução estrutural definitiva, porque essa nós precisamos fazer ainda. Nós precisamos garantir que tenha fibra ótica, a prova de futuro em todas as municipalidades. Nós precisamos garantir que cada municipalidade tenha um projeto de inclusão digital a partir desse backhaul que chega na municipalidade. E que esse projeto é um projeto que tem que ser algo integrado. Cada municipalidade não precisa inventar nada do zero. Você tem uma referência sobre como construir uma rede municipal que chegue não só à área metropolitana, mas às comunidades do interior do município. Mas isso não existe ainda. E os principalmente essas comunidades do interior do município estão precisando dessa conexão. Como é que a gente faz? Montamos uma rede Wi-Fi na comunidade e procuramos conectar ou via satélite, quando você não tem um provedor por perto que possa fornecer o trânsito, ou de uma maneira que seja, e às vezes nós construímos a rede comunitária sem conexão com a internet. Apenas uma maneira de conectar via o método tradicional da conexão remota periódica para atualizar algumas coisas de um pequeno servidor local que nós instalamos para o pessoal usar para troca de informações, até que tenha conexão com a internet, né? E o que acontece? Você coloca essa rede comunitária numa comunidade remota, toda a turma com o celular vem tentar conectar, né? Porque é isso que está faltando. Eles têm o celular, mas não têm a conexão, seja via rede de celular ou seja qualquer outra. E é um experimento, na verdade, a rede comunitária, para inclusive estimular que se instalem
alternativas estruturais, estratégicas mais relevantes. E qual é a meta disso tudo? A meta disso tudo, ideal, é que cada domicílio tenha uma conexão permanente, de qualidade, a preço razoável com a internet. E que tenha o equipamento, porque não adianta você ter a conexão belíssima na sua casa e não ter equipamento para usar. Por exemplo, a pandemia nos mostrou que era necessária a educação à distância, maneira de você contornar o problema de não poder ir à escola. Mas sem uma conexão em casa de qualidade e sem as malditas franquias, desculpem a expressão, as malditas franquias no celular, né? Principalmente porque a maioria da população que conecta está conectada com celular pré-pago, cujas franquias são ridículas para a internet de hoje. A internet de hoje é multimídia, né? Não é aquela do texto com telinha verde que a gente usava na Eco 92, né? Então, o que a gente faz é um paliativo, na verdade, né? É como uma UPA, uma UPP da conectividade, enquanto não chega uma conexão decente distribuída no município. E é isso que a gente faz. Não vamos deixar de fazer? Claro que não vamos, tem que fazer, porque o pessoal precisa conectar hoje. E não sabemos quando vai chegar essa possibilidade de todos os domicílios estarem devidamente conectados. É o que o pessoal está chamando hoje de conectividade significativa, né? Acesso permanente, de qualidade a preço razoável. De qualidade para a internet de hoje, que é multimídia. Não é um acesso que você só consegue mandar e-mail e pronto. Então você enxerga a rede comunitária como um paliativo. Claro. E como um experimento de modelo também para levar a internet para municípios e comunidades que não têm um acesso permanente à internet, nem via celular, nem muito menos via internet fixa. Agora, veja, o conceito de rede comunitária também é um conceito usado para projetos permanentes. Por exemplo, existem municipalidades que fazem projetos grandes de rede comunitária. E nós temos exemplos no Brasil, no interior de São Paulo, não me lembro a cidade agora, no interior do Rio, né, que são projetos apoiados pelo governo local, com apoio às vezes estadual também, e o ideal é que fosse dos três níveis de governo, e que se tornou uma rede permanente, com qualidade, chegando a todos os domicílios. Isso é possível, e na verdade isso é o que deve acontecer em um projeto estruturante. Então, um projeto de rede comunitária, então, ele não precisa ser aquele projeto até meio, talvez, improvisado, Isso. onde o próprio munícipe, ali, o próprio cidadão vai ter que aprender como colocar uma antena em cima de uma torre ou em cima do telhado da casa dele, fazer. Não precisa ser assim. Não precisa. Pode ser alguma coisa mais estruturada, com o pessoal... Por exemplo, do governo participando, de outras entidades. Claro. Ou seja, e o pessoal da iniciativa privada? Tipo assim, o pessoal dos provedores de internet. Tem espaço para eles participarem nesse tipo de iniciativa? Ou, vamos dizer assim, um modelo comercial que chegue num município desses onde não existe que seja viável, ele atende ele é algo desejável, vamos dizer assim? Pode atender. E te dou um outro exemplo de como podem participar. Em algumas dessas redes comunitárias que nós montamos, nós conseguimos um link através de um provedor comercial. Certo. Um link de rádio, né? Não via satélite, que tem uma vantagem danada, não tem latência praticamente comparado com o satélite, né? E isso a gente paga, quem paga é a própria comunidade se organiza para pagar esse link, mas como é coletivo, dá para pagar, né? E todos usam. Isso é possível, claro, e é fantástico que seja assim. Então, não exclui de jeito nenhum a iniciativa privada. Inclusive, existe um movimento, há um bom tempo aí, de um setor da sociedade civil que acha que a banda larga tem que ser regulada em regime público no Brasil. O que falta para essa proposta é detalhar a proposta, porque quem provê banda larga no Brasil não são as 3 ou 4 teles que são o alvo principal dessa proposta, né? Eles querem regular as 4 teles, a operação
de banda larga das 4 teles. 3 ou 4 teles, sei lá hoje, porque a Oi está desaparecendo, eu não sei como é que está isso. Mas não pode esquecer que isso é uma cadeia, que uma dessas operadoras fornece um link permanente para um pequeno provedor no interior lá de Minas Gerais, né? E esse pequeno provedor tem que pagar esse custo sempre alto da banda larga que ele recebe dessa operadora e tem que distribuir para os seus usuários com qualidade de serviço. E você vai impor um tipo de regulação em cima dele, entendeu? Que é uma regulação que não é a mesma, não tem a mesma capacidade de responder a uma regulação que o provedorzão, que é a operadora que está entregando o link para ele. O universo do provimento de banda larga é muito diversificado para você não detalhar a proposta de regulação. Se você não detalha, você está errado. Não pode ser assim. Não pode chegar uma lei que diz a banda larga no Brasil está agora regulada em regime público, o provedor tem que garantir esta qualidade de serviço. O pequeno provedor que tem lá conseguiu pagar 1 gigabit por segundo de uma Vivo da vida. E tem 150 usuários usando Netflix, né? O que acontece? De repente, a banda tranca, né? 200, 300 usuários. Ou assistindo um jogo. Argentina versus Marrocos, né? É o que eu estou torcendo. E não dá. E o pequeno provedor faz o quê? Vai delimitar? Vai fazer um negócio de que primeiro que chega é o primeiro que leva? Entende? São desafios muito grandes que precisam ser estudados com cuidado para não destruir o pequeno negócio e não forçar uma centralização ainda maior do provimento de acesso. Então, isso é uma coisa crucial. Então, veja, 2 pontos. Não estou dizendo que rede comunitária não é irrelevante ou não precisa fazer. Pelo contrário, precisa e muito. O que eu estou dizendo é que elas podem ser exemplos ou projetos piloto para uma iniciativa maior no município, que seja uma rede permanente, que pode ser chamada de comunitária também. E, segundo, que a regulação da banda larga é um desafio muito complexo para simplesmente dizer regulem a banda larga, ponto final. Céa, muito obrigado por todas essas reflexões e histórias que você passou para a gente. O projeto do UNUPEF eu acho que é importantíssimo, principalmente nós que somos aqui da área de curso, a gente viaja bastante, a gente vê, né, as dificuldades que tem de chegar ali o acesso à internet para essas regiões mais afastadas. E, infelizmente, a gente está aqui apertado, né? Já estamos terminando a nossa entrevista. E eu queria que você fizesse os seus comentários finais, né? E, principalmente, agradecer você pela essa oportunidade de te entrevistar. Primeiro, agradecer, obviamente, a oportunidade. Sou fanático pelo CGI-BR, não sei se vocês sabem, mas a proposta e a criação do CGI-BR foi a primeira no mundo desse tipo de governança. Foi a primeira no mundo quando não se falava ainda em governança da internet. Por isso que nós demos o nome de Comitê Gestor da Internet. Ainda não tinha a palavra governança da internet. Se fosse hoje, seria um Comitê de Governança da Internet, né? Não precisava mudar a sigla. A sigla e não precisava mudar a sigla, ademais, ainda. Exatamente. E foi a primeira vez no mundo que se fizeram os 10 princípios de aplicação e uso que a gente tem da internet, os 10 princípios do Comitê Gestor. A primeira vez, eu me lembro de nós divulgando isso numa reunião da ICANN em Sydney e em Vilna, agora esqueci que país é, se é Lituânia ou Letônia. Lituânia. Divulgando os 10 princípios e o pessoal fala assim, como? Mas vocês são muito atrevidos de fazer isso. Ou, o que é isso, meu Deus? Primeiro no mundo. Lembro de viajar para a Europa para contar a nossa experiência do Comitê Gestor e o pessoal fala, vamos fazer a mesma coisa aqui na Itália ou não sei o quê. Então, nós somos pioneiros nisso, nós, o Brasil. E nós temos coisas fantásticas a partir disso, que são a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é espetacular. E nós temos os projetos do NIC de interconexão, o famoso IXBR, que interconecta todos os provedores, né, distribuídos em todas as capitais e principais cidades. É um projeto de pontos de troca de tráfego que é o maior do planeta em escala. Inclusive, o ponto de troca de tráfego de São Paulo é o maior em trânsito no mundo.
Então, eu estou vendo hoje, por isso que eu estou falando isso, que nas propostas que estão indo para a famosa equipe de transição, que são propostas como se a gente não tivesse nada disso. Precisamos fazer nuvem brasileira, precisamos fazer redes sociais brasileiras, precisamos ter servidores no Brasil, etc. E ignoram que nós já temos essa infraestrutura básica para fazer isso e construir a partir daí é possível. Mas não pode esquecer que existe essa infraestrutura. Isso que eu acho importante. Pronto, já dei meu recado. Muito obrigado, C.A. Muito obrigado pelos recados, pela entrevista, por sua participação aqui. É uma honra ter você aqui, ter entrevistado você no Camada 8. A honra é minha. Muito obrigado. 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 E vamos agora para os nossos últimos avisos. Estamos com as inscrições abertas para as nossas turmas do curso BCOP Online EAD e para o curso básico de PV6 presencial aqui em São Paulo. Teremos também a primeira turma presencial de 2023 do curso BCOP, mais o X-Fórum Regional em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de 6 a 10 de março de 2023. As inscrições já estão abertas, não perca! E para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse https://septro.br/cursos-eventos. Esse link vai estar aí na descrição. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Ou agora, você pode também ir diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify, somente para quem escuta via Spotify. Para os ouvintes que nos seguem no Spotify, lembre-se de ativar o sininho e assim receber as notificações dos nossos episódios. Quero convidar também para que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais e não perder qualquer conteúdo que nós postamos lá. No Twitter você pode nos achar no @comuniquebr e no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos o @NicBR. No YouTube é só você procurar como NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema, se lembre, é culpa da Camada 8. Obrigado mais uma vez por escutar o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu.br.